Há muitos anos que um dos maiores aliados do esporte é a mídia. Pilotos e equipes aproveitam essa visibilidade para divulgação e, principalmente, buscar patrocínio. Mas se por um lado o automobilismo vem perdendo espaço na imprensa tradicional, a imprensa especializada vem ganhando mais força no país. Mesmo assim, o que os pilotos querem é ter visibilidade nos dois lados. Circuito Brasil vai mostrar um pouco sobre o funcionamento dos principais portais especializados em automobilismo do país e das assessorias de campeonatos pelo Brasil. Você vai conhecer também a opinião dos pilotos sobre a relação da imprensa brasileira com o automobilismo. Acho que é um negócio meio que natural, né? O automobilismo crescendo, a imprensa também se interessa mais. Eu vejo como bastante amplo, vem bastante. Logicamente é um esporte que não são todas as imprensas que cobrem, mas eu acho que a gente tem bastante cobertura de todos os tipos de canal, tanto direto como de internet. Logicamente, cada vez mais a gente quer mais, né? Mais para o nosso esporte. É um esporte que vem crescendo muito, é a segunda paixão do brasileiro depois do futebol. Mas eu acho que organicamente ela vai se ajustando. A imprensa é super importante para nós, super, hiper importante. Né? A gente tá na mídia, porque a gente está aparecendo com nossos patrocinadores, e isso está dando retorno para eles, e aí eles vão querer investir cada vez mais e vai só crescendo o automobilismo e facilitando a vida de muitos pilotos, né? Flávio Gomes, um dos jornalistas mais especializados do país e fundador do portal Grande Prêmio, acredita que a cobertura da imprensa é muito restrita. Não tem cobertura. A gente tem que distinguir o que é imprensa. Bom, aqui que é imprensa. A imprensa é a imprensa tradicional, jornal, revista, televisão e rádio. Se a gente for considerar a imprensa isso, não tem cobertura. Tem a Stock Car, tem coberturas pagas, compradas, né? Então, por exemplo, sei lá, não sei, a Mercedes compra um horário lá na TV Bandeirantes. Não estou chutando porque eu também não vejo tudo. A Porsche compra não sei o quê, né? Não tem cobertura. A imprensa, a Stock Car não tem cobertura. A Stock Car tem transmissão. Então ela tem transmissão na TV Globo em algumas corridas e tem boletins patrocinados. Então, por exemplo, hoje é uma sexta-feira, dia 11 de março. Se o Thiago Camilo mudar de equipe, trocar de equipe com o Ricardo Maurício, isso não vai aparecer na imprensa, na TV Globo, nem em rádio, nem em jornal, nem em revista. Não vai aparecer. Vai aparecer nos sites. Então, se você considerar site, imprensa, que tem de ser considerado, o problema é que as pessoas não consideram ainda, uma coisa louca, meio que assim, separam a internet do resto, né? Quando na verdade a gente tem um grande chapéuzão aí de jornalismo. A internet é apenas mais uma plataforma, mais um veículo. Quem faz cobertura hoje é o Grande Prêmio de automobilismo nacional. Felipe Mota, editor-chefe da edição brasileira do portal Motorsport, faz críticas à cobertura e aponta as principais dificuldades. Eu acho que no Brasil, a Fórmula 1, até pela cobertura da TV, ela vai do sinal verde à bandeira quadriculada. Ela se resume a 1h30. E o esporte é muito complexo, muito mais profundo do que isso, para o público falar, fulano é bom ou fulano é mal. O Alonso é um gênio e o Massa é um merda. Sabe? Eu acho que isso é um reflexo de uma má formação que a imprensa dá ao consumidor final. Claro, o consumidor final, muita gente fala isso como um discurso anti-Globo. Não é só a Globo. Mas a Globo cobra e faz só isso. Ok, há jornais que cobrem também, em vez de ter um alcance menor que a Globo, mas em vez de dar uma página, dá uma trepinha no canto da página. É o espaço que ela dá. E você não tem uma trepinha espaço para explicar automobilismo. A imprensa brasileira cobre o automobilismo há muito tempo. Desde as primeiras provas de carro no Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, até o Barão Fittipaldi nos anos 40 e 50, e chegando ao auge na era de ouro do Brasil da Fórmula 1. Nos anos 90, Flávio Gomes deu início a um dos projetos mais importantes dessa cobertura no Brasil, a agência de notícias Warm-Up, que no ano 2000 ajudou a dar origem ao Grande Prêmio. Em 2000, final de 99, começo de 2000, o boom da internet aqui no Brasil, surgiu um grupo chamado IG, que existe até hoje, mas que já mudou de donos várias vezes,
e o IG bolou um esquema de portal de notícias com vários sites agregados, assim, sites que eram produtores de conteúdo para o IG. Eles tinham uma redação, mas eles tinham um site que fazia culinária, outro de cinema, outro de não sei o quê, e um de automobilismo. E me chamaram para fazer isso. Você quer fazer um site? Eu falei, eu já tenho. Aí era o site Warm-Up, que era o nome da minha coluna na Folha de São Paulo, o nome da minha empresa também. E aí a gente só mudou o nome para Grande Prêmio, que era um nome mais palatável, né? Nome em português e tudo mais. E assim começou o site, o Grande Prêmio. Na atualidade, a edição brasileira do Motorsport, criado em 2015, é o principal concorrente do Grande Prêmio no nicho automobilístico. O Motorsport Brasil foi um dos primeiros a serem lançados. Quando eu fui chamado para Miami em fevereiro de 2015, o projeto não tinha nenhuma base internacional ainda implementada. Então, eles me mostravam projetos, apresentações e fase por fase A, B, C, D e E de lançamentos das bases do motorsport. No caso, a do Brasil foi a terceira, a quarta, na verdade. Primeiro foi França, depois foi Rússia, depois Brasil e América Latina muito próximos. Além da estrutura e da dinâmica das equipes, os portais têm outras diferenças. Quando eu comecei com a agência, eu montei um escritório. Esse lugar aqui, quando você está vendo, que eu estava fazendo 20 anos que eu estou aqui. Que era, na verdade, a minha redação. Como eu te disse, não existia internet ainda, era só eu. Mas eu queria trabalhar em algum lugar, não gostava de trabalhar em casa, nunca gostei. E acabei montando aqui, eu trabalhava na Jovem Pan, que era no mesmo prédio também e tal. Quando surgiu o site, assim, isso aqui virou uma redação. As duas pessoas que trabalhavam aqui, que trabalhavam no site, trabalhavam aqui fisicamente, vinham aqui. Internet era difícil, era caro, sabe? Ninguém tinha em casa banda larga, essas coisas. Não dava para fazer isso de casa. O tempo foi passando e essas coisas foram se popularizando e barateando. Então hoje todo mundo tem internet em casa, todo mundo tem o seu computador, todo mundo tem como trabalhar, né? Tem TV a cabo. Antes não, era tudo aqui, né? Porque custava caro. E assim, na medida que o site foi crescendo, foi sendo necessário ter mais gente para cobrir as coisas, né? E a redação foi crescendo assim, ninguém mais trabalha aqui hoje, só eu, né? Cada um trabalha na sua casa, tem gente de fora de São Paulo, a gente tem pessoas fora do Brasil, enfim, hoje todo mundo trabalha remotamente. Então a gente tem um escritório na Avenida Paulista, num prédio importante de São Paulo. Somos em 6, editor-chefe, editor, 6 pessoas de produção de conteúdo, uma 7ª voltada apenas a mídias sociais, e mais alguns funcionários ligados a marketing e também a questão administrativa. Por ser uma empresa global, é muito importante que você tenha não posso eu ficar fazendo balanço financeiro, porque não é aquela coisa, pega uma notinha aqui, tem questão de câmbio, tem questão de outras bases, você precisa ter uma questão sólida do ponto de vista administrativo. O Motorsport se propõe a focar nos campeonatos nacionais, seguindo uma diretriz que vem da empresa, que tem sede em Miami. Em relação à produção local, a única exigência que você tem é cobrir as categorias nacionais, porque também não tem sentido você ter um braço em cada lugar do mundo e o braço brasileiro, por exemplo, não falar de Stock Car. O americano tem que escrever sobre isso. Então, cada escritório responde pelas categorias locais nesse network do motorsport.com. A participação da imprensa não está apenas na cobertura. Ela também está presente na transmissão de treinos e provas. E durante muito tempo, essa transmissão era na TV aberta. Há alguns anos, a Stock Car teve as suas transmissões transferidas para o canal a cabo Sport TV, o que acabou impactando na categoria. TV aberta é TV aberta, isso é indiscutível. Então, a busca por patrocinadores, os números de retorno, a quantidade de gente que assiste, vê e fala sobre a corrida, isso diminuiu. Isso é fato, número, não tem como falar o contrário. O espaço que a Sport TV dá pra gente hoje é muito maior do que a Globo dava. Mais qualificado, maior, com mais tempo, com um esquenta prévio, com encerramento adequado, com pódio, com festa, mostra um pouco mais de tudo. Então hoje, para o fã de automobilismo, a cobertura do Sport TV é melhor do que era na TV Globo
que tinha um problema de tempo. E além das coberturas e transmissões, a imprensa também está presente na assessoria, função que é um pouco desconhecida para o público. Desde sexta-feira, quando as atividades de pista começam, até domingo não para, não tem respiro. Por isso que a nossa equipe hoje ela é grande. A gente tem 3 jornalistas, tem 4 fotógrafos e 2 videomakers. Além do pessoal do marketing que também ajuda a gente em eventuais pautas que a gente for produzir. Por exemplo, a gente vai fazer uma pauta na pista. A gente chama o pessoal do marketing para dirigir picape, para organizar a entrada e saída dos pilotos. Eu fico mais na parte de atender a imprensa, de produzir as pautas, de ajudar na gravação das pautas, de contactar as equipes para a imprensa fazer as pautas. O Kleber, que é o outro jornalista que trabalha com a gente, ele cuida dos textos que a gente vai mandar para a imprensa, dos releases, de todas as categorias. E então, tem carro na pista, ele está escrevendo. E a Natália, que também é jornalista, ela cuida das redes sociais e também dos sites. Então, é mais dividido por área e não por categoria. Aos poucos, os campeonatos nacionais e mundiais têm passado a focar na utilização das redes sociais para o entretenimento e a divulgação de informações. Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat são os mais utilizados, pela grande maioria, para atingir um novo público mais jovem e que não se contenta apenas com as transmissões das corridas pela mídia tradicional. Cara, as redes sociais são muito importantes para a gente, porque o público novo está nas redes sociais. O pessoal mais velho que assiste a Stock desde o começo e tal, esse público gosta mais de assistir pela TV e jornais impressos. Agora, o público novo que a gente quer trazer, quer fidelizar, quer fazer esse cara virar fã da Stock Car, ele está nas redes sociais. Então, por isso que a gente está cada vez ampliando mais o nosso leque. Snap, Instagram, a gente está sempre presente. A gente tinha que anunciar as novidades da temporada. Então, ao invés de a gente marcar uma coletiva, levar o pessoal lá, tal, o que a gente fez? A gente fez pelo Periscope, o Maurício falou tudo que tinha que falar e, teve um alcance muito grande, maior que qualquer coletiva teria. Então, é uma coisa espontânea, de baixo custo, que está aí para a gente usar e a gente está usando bastante.